Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando o nosso assunto de regime jurídico administrativo, falando dos princípios que regem a administração pública. É um assunto tranquilo, um assunto bacana, mas é interessante que nós conseguimos ter uma grande compreensão desse assunto, porque apesar de ser um assunto que parece fácil, pode vir uma questãozinha lá danada para tentar pegar a gente na curva, mas não vamos deixar isso acontecer. Meu aluno, estávamos falando dos princípios expressos da administração pública. Os expressos são aqueles que estão na Constituição Federal, artigo 37 ali da Constituição, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Sempre lembrando que o princípio da eficiência ele entrou para o rol de princípios expressos em 1998, 10 anos após aí, a edição original da Constituição Federal. E agora vamos tratar do princípio da moralidade. Meu aluno, a moralidade, tá? Ela não vai se confundir com a ética, tá? Não é bem o assunto aqui da nossa aula, isso seria ética na administração pública, mas já adiantando, aproveitando o ensejo, a diferença entre a ética e a moral é que a moral ela é contextual, ela é costumeira, ela é momentânea, ela depende de contexto, depende de locação, depende de pessoas, enquanto que a ética é universal, é imutável. A moralidade, então, será um reflexo da ética administrativa, já que o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética do Servidor Público, fala o seguinte: o servidor, na sua atuação, nunca pode desprezar o elemento ético de sua conduta, ou seja, todas as ações da administração pública têm que ser pautadas na ética. E a moralidade acaba sendo um reflexo dessa ética administrativa. Então, vem para cá, meu aluno, sem mais delongas, está aqui honestidade, lealdade, boa-fé no exercício da função administrativa. É isso aí que está ligado, a moralidade, como eu falei, um reflexo aí da ética no serviço público, tá? Agora, se trata, meu aluno, de um conceito jurídico indeterminado. Como é que você vai juridicamente dizer o que é moral, tá? Então essa ética, essa moralidade está muito ligada à legalidade, ou seja, o princípio da moralidade, ele está fortemente ligado ao princípio da legalidade, porque a moralidade, ela tem um conceito jurídico indefinido, ok? Tranquilo? Show de bola! Continuando então, vamos para o princípio da publicidade. Meu aluno, aqui talvez a principal pegadinha seja você não confundir publicidade com campanha publicitária. Porque quando eu falo que um agente público, um administrador usou a máquina pública para fazer propaganda pessoal ou fazer publicidade pessoal ou de alguém em específico, pode dar a entender que estamos indo contra o princípio da publicidade, mas na realidade estamos indo contra o princípio da impessoalidade. O princípio da publicidade, ele fala que, em regra, ok, os atos da administração devem ser públicos. Por que em regra, meu aluno? Porque existem dados que, pela sua própria categoria e característica, são considerados sigilosos. Só que a administração pública não vai deixar isso a Deus dará. Existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, que não precisamos adentrar nessa lei agora, apenas quando aparece no edital especificamente essa Lei de Acesso à Informação, mas seria aí um complemento para esse princípio da publicidade, que ela vai definir, ela vai lhe regulamentar quais são as informações sigilosas, dividindo elas em reservadas, secretas e ultra secretas, ok? As top secrets, beleza? Então ela vai estar aí caracterizando e separando cada tipo de informação. Sempre lembrando que não é qualquer ato que deve ser público, porque existem os atos resguardados por sigilo. Uma coisa importante, meu aluno, que cai em bastante prova é que é o seguinte, que a
publicidade de um ato administrativo é requisito de eficácia do ato. E já já eu vou explicar isso aqui com um pouco mais de cuidado. E não só isso, a CESP fala que a publicidade do ato, ela vai ser um requisito da eficácia e da moralidade do ato administrativo. Não estranhe se aparecer assim. Normalmente aparece em prova só que é requisito de eficácia, mas a CESP, em mais de uma ocasião, já considerou certo que o princípio da publicidade seja um requisito também da moralidade administrativa. Ou seja, o ato ser público é um requisito para que ele seja eficaz e moral. Ok? Então, está aqui, vem para cá. Informações devem ser públicas, exceto as sigilosas. A regulamentação é pela Lei de Acesso à Informação, a LAI, que é a lei número 12.527/11, né, de 2011. É um requisito de eficácia e moralidade do ato administrativo e é também uma forma de controle pelos cidadãos, porque se estes atos são públicos, os cidadãos eles têm a prerrogativa de fiscalizar a administração pública. Existem até alguns órgãos, né, não são órgãos, são junções assim que os cidadãos se juntam, instituições chamadas observatórios, que são instituições gratuitas, tá? Não são remuneradas, né? Podemos dizer que são até filantrópicas, um serviço voluntário na maioria das vezes, no quais um grupo de cidadãos se junta para verificar as contas do município, as contas do estado, porque, meu aluno, se você for atrás para procurar, tá tudo lá. Então é importante, é um exercício de cidadania, estarmos atentos às informações que são públicas, ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos que vamos. E por fim, o princípio da eficiência. Como eu já falei, ele foi incluso pela Emenda Constitucional 19 de 1998, tá? Isso não significa que antes do princípio da eficiência a administração pública não era eficiente, nada a ver uma coisa com a outra. A administração pública, ela sempre tentou buscar uma eficiência. Só que, em muitas vezes, tinha aquela impressão que perdura até hoje de uma administração pública preguiçosa, negligente. Então, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, se você bem se recorda, adentrou aí a Constituição por meio de emenda constitucional, que ficou conhecida, inclusive, como emenda constitucional da eficiência, tá? Este princípio no rol dos princípios expressos, né? Buscando a eficiência administrativa. Meu aluno, e o que seria eficiência? Na administração pública, isso aqui não é bem um assunto de direito administrativo, mas é importante você saber. Na administração pública, nós dizemos que temos 6 Es. E esses Es, eles se dividem na dimensão do esforço e na dimensão do resultado. E vocês já vão entender. Na dimensão do esforço, e menos importantes para nós agora, seriam a execução, a economicidade e a excelência, se eu não me engano, ok? Se eu não me engano, são esses 3 aqui. Execução, economicidade e excelência, né? São os 3 do esforço. Que esses aqui são administração pública. Se eu errei, vou botar no seu material, mas eu acho que é isso aqui mesmo. E temos o que nos importam aqui, tá? Que seriam a eficiência, a eficácia e a efetividade. Esses 3 Es aqui são chamados de Es do resultado, da dimensão do resultado, e é os que importam para a gente aqui no nosso estudo. Por que importam? Porque às vezes um enunciado nos confunde, então vou dar o bizu para vocês. Eficiência é basicamente você fazer mais com menos ou a mesma coisa, mantendo a qualidade. Eficácia tem a ver com atingimento de metas, com resultados específicos. E efetividade tem a ver com o
impacto que aquela ação irá causar na sociedade. Como assim, Ricardo? Digamos o seguinte, digamos que me deem 3 horas para eu dar uma aula de todo o direito administrativo e eu consigo dar uma aula mantendo uma qualidade em 3 horas de todo o direito administrativo. Eu estou sendo eficiente, mas você, a ver essa aula, não aprendeu nada, porque foi muito rápida, muito corrida, então meu objetivo era transmitir o conhecimento para você. Então eu fui eficiente, mas não fui eficaz. E por conta disso, você foi fazer a sua prova e não foi aprovado no concurso público. Deus me livre, bate na madeira. Então eu não fui efetivo. A efetividade é o impacto que o seu ato causa na sociedade. Então você pode ser eficiente, não eficaz, eficiente, não efetivo, eficaz, mas não eficiente. Digamos que eu consiga lhe ensinar tudo o direito administrativo, mas demore 2 anos dando uma aula. Vou estar sendo eficaz, mas não vou estar sendo eficiente. É interessante que você entenda essas divisões aqui, esses 3 R's do resultado, justamente pela frequência que elas aparecem. A publicidade é requisito de eficácia do ato administrativo, do atingimento da meta, do atingimento do resultado por esse ato administrativo. Efetividade também aparece bastante em algumas provas. Então é apenas aqui um desenho, né? Um resuminho de administração pública que eu julgo que seria bom para você. Ok? Vamos que vamos. Então está aqui, não confundir eficiência com eficácia e efetividade. Meu aluno, e agora nós temos o estudo dos princípios implícitos. Tá? E quais serão esses princípios implícitos? O que é que esses danados querem dizer? Vou apagar essa parte aqui. Esses princípios são os princípios expressos, ou seja, eles estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Tudo bem, isso nós sabemos. E quais são esses princípios implícitos? São aqueles, meu aluno, que eles não estão lá na Constituição escritos. Isto é um princípio, porque se estivessem, seriam princípios expressos, mas pela leitura da Constituição, a doutrina forma estes princípios. Esses princípios derivam da leitura constitucional, ok? Então é muito comum que você veja, às vezes, os princípios implícitos do Arco da Velha, porque é um doutrinador que fala. Então aí primeiro que vem a dica. Meu aluno, não tente decorar princípios implícitos. Entenda o conceito, porque se aparecer na sua prova um princípio que você nunca viu na vida, e acontece, eu já vi princípio em prova que eu não vi em livro nenhum que eu tenho, você consegue acertar a questão pelo conceito do princípio, o que o nome dele carrega, o que ele quer dizer. Isso é muito importante para você. Coloquei aqui quais seriam os princípios implícitos mais famosos, digamos assim, né, mais populares. Antes de tudo, é bom lembrar que os princípios indisponibilidade do interesse público, né? E a supremacia do interesse público sobre o privado, eles são princípios norteadores da administração pública, mas também são princípios implícitos, pois não estão ali escritinhos na Constituição Federal. Então eles são tanto norteadores, né, porque eles assim regem a administração pública de maneira ampla, sempre lembrando que não vai existir hierarquia entre os princípios, tá? Então eles são meio que norteadores, ok? E também eles teriam aí uma situação de implicidade, né? Seriam também implícitos. Não. É aqui, ó. Implícitos. Ok? Tranquilo? Show de bola. Meu aluno, quando eu falo que não existe uma hierarquia entre os princípios, é porque não adianta, por exemplo, um ato ser legal, mas não ser público. Ele não ser público, mas ele é sigiloso. Então tá bom, é uma exceção. Agora, um ato ser legal e não ser moral, um ato ser legal, mas não ser eficiente, ser propositavelmente negligente. Ou seja, eles têm que funcionar em harmonia, estes princípios, ok? É isso que eu quero dizer com essa afirmação. Tranquilo, então temos esses princípios aqui. Outros princípios que podemos falar são os seguintes. Vem para cá.
Contraditório e ampla defesa, princípios que andam juntos aí, né? Só que são dois princípios separados. Continuidade, a continuidade dos serviços públicos, muito importante. Autotutela da administração pública, não confundir com autoexecutoriedade, são coisas diferentes. A razoabilidade, né? Você tem que ser razoável como administrador público, já vamos falar sobre. Proporcionalidade, a atuação do servidor público tem que ser proporcional com o fim que este pretende alcançar. Finalidade, né? Que aí, basicamente, qual é a finalidade do ato? Que é qual? O interesse público. Especialidade, quanto mais especializada for um agente ou uma entidade, teoricamente, melhor irá fazer a sua função. E segurança jurídica, proteção à confiança legítima do administrado, né? Que garante que uma lei não retroagirá, né? Salvo para beneficiar o réu naquela situação da lei penal. E também ali, né, que ela veda uma interpretação retroativa, né? Uma nova interpretação retroativa, coisas do tipo. Ok? Então, vamos que vamos. Opa. Show de bola. Vamos então aqui, meu aluno, lidando com cada um separadamente. Vamos lá. Contraditório. O princípio do contraditório é o direito conferido ao particular de saber o que acontece em processo de seu interesse. Se o particular está litigando em um processo, ele tem o direito de saber as tramitações desse processo para que ele possa exercer o seu direito de contraditório. Ele pode fazer essa situação. Direito de se manifestar e fazer requerimentos em processo de seu interesse. Com certeza. Como vai ter alguma coisa do interesse dele, ele sempre tem o direito do contraditório de falar, não, peraí, não é bem assim. Requerimentos, requisitar diligências, produzir provas, desde que sejam lícitas, né? Não vai poder produzir prova ilícita, plantar uma coisa lá, que é isso? Não pode. Mas você tem esse direito ao contraditório, que basicamente é o direito de resposta, de você responder a determinada situação em que você tem interesse, ok? Isso aqui anda muito com a administração pública em si. Seguindo aqui, temos o exercício da ampla defesa, que é um princípio da ampla defesa, que dele, né, participa aí o contraditório, porque faz parte da defesa aí do cidadão, por isso que esses princípios andam juntos. E a ampla defesa, o próprio nome já explica, ela é a ampla defesa, sendo indispensável para a concepção da democracia. A democracia, para ela acontecer, é necessário de que exista uma ampla defesa aos seus cidadãos, aos seus administrados, senão vira uma ditadura. Exceções ao contraditório e pela defesa. Meu aluno, quando a gente vai discorrer por todo o direito, existem bastantes exceções. Agora, a mais importante para você saber, talvez a que vai te garantir numa prova, caso apareça, é essa súmula vinculante número 5, que ela vai falar o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Vem para cá. Meu aluno, o que acontecia, o que podia acontecer antigamente? Existia, né, o processo administrativo disciplinar, que ainda existe, e quando o processo estava rolando, o servidor falava, cara, eu não tive nenhum advogado, então não pude me defender, então tinha que anular o processo inteiro e começar do começo, o que gerava uma morosidade enorme para a administração pública. Então, o STF, por meio de súmula vinculante, uma súmula vinculante bem no comecinho, né, número 5, ela decidiu, né, o STF decidiu o seguinte, que olha, em um processo administrativo disciplinar, o advogado ele é facultativo. Então, você não ter o advogado em um PAD não ofende a Constituição. Então, se você estiver no processo administrativo disciplinar, não é obrigatório para o andamento do processo que você constitua um advogado para você. Você pode abrir mão do advogado, ter um defensor dativo e por aí vai. Ok? Princípio da continuidade. Meu aluno, esse princípio da continuidade é um dos que vocês mais têm que gostar, porque, em tese, ele ajuda a garantir a estabilidade no serviço público. Como assim? Meu aluno,
nós sabemos que de 4 em 4 anos, né, 8 anos senador, vai mudar tudo, muda todo o cargo político. Imagina se você não tivesse esse princípio da continuidade, você estaria começando um trabalho e quando o trabalho estivesse na metade, o pessoal poderia lhe trocar. Então, o serviço público ele tem que continuar, o show tem que continuar. Então, é pelo princípio da continuidade que se justifica, em boa parte, a estabilidade do servidor público, para o servidor ter condições de continuar o seu serviço, já que a administração pública deve ter continuidade. Olha que interessante. Então vem para cá. O princípio da continuidade, ele sobrepõe, né? Ele subtende uma prestação ininterrupta da atividade administrativa. Ok? Ele é necessário para que o serviço público seja considerado adequado. Uma das características do serviço público é que ele seja um serviço adequado, que é um serviço que seja bem prestado, né, dentro ali da sua justiça, ok? E a continuidade do serviço é necessário para que isso seja adequado. Imagina um serviço público de abastecimento de água. Falar o seguinte, ó, hoje tem água, vai ficar depois 10 dias sem, depois vai ficar um dia com, depois 20 dias sem. Que é isso? Não é um serviço contínuo. Se ele não é contínuo, ele não vai ser adequado, ok? E é intimamente ligado ao princípio da eficiência. Vem para cá. Justamente por causa disso, meu aluno. Como é que você vai ser eficiente se você não consegue aí ter essa continuidade? É necessária essa continuidade do serviço público. Entendeu o conceito? Vamos continuar aqui, falar de mais um princípio. Princípio da autotutela. Meu aluno, isso quer dizer que a administração pública tem o controle dos seus atos. Não confunda a autotutela com a autoexecutoriedade. A autotutela, ela vai falar o seguinte: a administração, ela não precisa de outro poder, como o poder judiciário, para se controlar. Ela pode se cuidar, ela pode se tutelar, pode e deve. A autoexecutoriedade não tem a ver com o controle propriamente dito, tem a ver com o ato. Ou seja, a autoexecutoriedade é a prerrogativa que a administração pública tem de executar a sua vontade sem necessitar do aval de nenhum outro poder. Olha a diferença, autoexecutoriedade. Como, por exemplo, imagina que você é um agente, né, da Anvisa, por exemplo, né, um agente regulador, e entra num restaurante, está lá tudo podre e tudo fedendo. Você, como autoexecutoriedade, você vai fazer o quê? Ó, vou fechar esse restaurante. Ah, o cara se sentiu lesado, porque estava tudo bem o cheiro de outro lugar. Pô, cara, procura justiça. Beleza, isso é uma coisa. Imagina se você tivesse que notificar, chamar a justiça, não sei o que, não fosse autoexecutório. Meu irmão, ia matar muita gente esse restaurante. Diferente da autotutela. A autotutela fala o seguinte: a própria administração pública pode se tutelar, se cuidar. Então, a autotutela é um princípio. A autoexecutoriedade seria mais aí, né, um atributo do ato administrativo. Então, não confunda, ok? Vamos lá. Então está aqui, você tem duas situações aí, uma legal, né, que vem de lei, e uma que vem de súmula, que vão aí dizer, né, ditar esse princípio da autotutela. A legal está lá na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo, no artigo 53, com o seguinte texto: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade, ou seja, estejam ilegais, ou pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Não se preocupe agora em saber o conceito de anulação e revogação. Isso saberemos em ato administrativo. Só entenda que a administração ela pode se autotutelar. Inclusive, essa súmula aqui, ela é conhecida como súmula da autotutela, a súmula 473 do STF, que basicamente fala o que esse artigo 53 da Lei 9784 falou, mas com um pouco mais de pompa. Vê comigo. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Olha aqui, praticamente a mesma coisa. Porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial.
Essa parte é muito importante, porque mesmo que a administração pública anule um ato ilegal ou revogue um ato legal, só que a administração pública não quer mais esse ato, e ela pode fazer isso, se alguém se sentir prejudicado e procurar a justiça tem que apreciar o caso, ok? A justiça tem que dar uma resposta, tem que apreciar o caso, tá bom? Então a apreciação judicial vai ser devida em qualquer caso. Ok? Então é isso, meu aluno. Vimos aqui os princípios implícitos. Tem mais princípio? Tem mais princípios. Veremos em outra aula. Então é isso. Muito obrigado por tudo.